Júlia. Oi, meu nome é Júlia. Meu nome é Letícia. Meu nome é Lucas e a gente vai apresentar o trabalho de biologia sobre a bacia de Brusque. Vem com a gente. Primeiramente, fizemos o download na Mapoteca Digital do Epagre do mapa altimétrico de Brusque, na escala 1/50.000. Adicionamos no ArcGIS as curvas de nível e o curso de água. Selecionamos então nessa carta um rio de quinta ordem. Com o auxílio da ferramenta Drawing, fizemos o exutório e delimitamos a nossa bacia. Após a delimitação à mão da bacia, utilizamos a ferramenta Clip para clipar tanto as curvas de nível quanto o curso de água. Com o clipe do curso de água, utilizando a ferramenta Select Features, separamos os rios de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem, além do rio principal. Utilizamos também a ferramenta Merge no editor para unir os trechos dos mesmos rios. A partir da ferramenta Create Team, interpolamos as curvas de nível. Através da ferramenta Team to Raster, transformamos esse team que acabamos de criar em um raster. Usando a ferramenta Flow Direction, vimos a direção das águas dos rios. Já com a ferramenta Flow Accumulation, conseguimos enxergar para onde o rio corria. Com a ferramenta Reclassify, dividimos a bacia em 5 áreas diferentes. Por fim, com a ferramenta ADD Surface Information, acrescentamos valores como, por exemplo, de cota média, máxima, mínima, declividade e comprimento em todas as ordens de rios, incluindo o rio principal. Essas informações elas ficam na tabela de atributos agora. Exportamos então para o Excel com a ferramenta Table to Excel. Para delimitar a bacia de forma matricial, fizemos o download dos dados no site da Epagre. Ativamos o modelo digital de elevação e baixamos os dados da região 7 e 8, no modo TIFF. Já no ArcMap, fizemos o merge do raster e com esses dados fizemos o fill, flow direction e o flow accumulation. Todos eles foram feitos no Arc2Box, na parte de Spatial Analysis Tools e Hydrology. Ainda em Spatial Analysis Tools, criamos o com uma condição de mais de 100 cédulas e criamos os rios. Delimitamos então um novo exutório e com a função Watershed podemos delimitar a nova bacia hidrográfica. Clipamos então com e com a ferramenta
Stream Order, definimos as ordens do rio pelo método de Strahler. Após isso, utilizamos Stream to Feature. Separamos os rios por ordem, de primeira até a quinta, e definimos o rio principal. Com a ferramenta Reclassify, transformamos o modelo digital de elevação em um polígono. Com a ferramenta Add Surface Information, adicionamos informações de cota e comprimento nos rios de primeira e quinta ordem e no rio principal. Podemos encontrar essas informações na tabela de atributos. Utilizando o Table to Excel, exportamos as informações dos rios para realizarmos os cálculos no Excel. Através da ferramenta Reclassify, exportamos os dados do ArcGIS para o Excel. E com os valores obtidos das cotas e da área acumulada, obtivemos o gráfico da curva episométrica. Fizemos dois gráficos, um em área acumulada em porcentagem e outro em área em quilômetro quadrado. Pelo gráfico da curva episométrica da área acumulada em porcentagem, obtivemos, pelo valor de 50%, a altura da cota de 225 metros. Já pelo cálculo da altitude média fornecido pela fórmula, somatório da altitude média entre duas curvas vezes a área entre as curvas dividido pela área total, obtivemos o valor de 208,83. Com os dados exportados do ArcGIS para o Excel de valores de cota e distância dos rios, obtivemos o gráfico com três curvas. Elas são referentes, em azul, ao perfil do rio principal, a declividade total e a declividade média. Também calculamos os valores referentes à declividade total e à declividade média através das fórmulas: declividade média, cota média menos cota menor sobre a extensão do rio, e declividade total, cota maior menos a cota menor sobre a extensão do rio. Exportamos também a tabela de atributos e as informações que lá constam, que organizamos em escala de cores pelas ordens dos rios. Com esses dados das ordens dos rios, conseguimos encontrar o número de canais, o comprimento médio e a declividade média. E, posteriormente, calculamos a taxa de bifurcação, RB, taxa de declividade, RS, e plotamos os gráficos que relacionam, respectivamente, a taxa de bifurcação com a ordem dos rios, a taxa de comprimento com a ordem dos rios e a taxa de declividade com a ordem dos rios. A primeira, segunda e terceira lei de Orton. Por fim, montamos um compilado de dados finais em uma planilha resumo com os dados pedidos pelo professor, como área da bacia, perímetro da bacia, fator de forma, primeira, segunda, terceira lei de Orton, entre outros. Muito obrigada. Já. Muito obrigada. Muito obrigado.